Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. O título Histórias Assustadoras para se Contar no Escuro, que tá lá na Amazon Prime Video, me pareceu interessante e convidativo a este canal, não é mesmo? Mas e aí, será que dá medo? Antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Noite de Halloween na pequena Mill Valley, Pensilvânia, em 1968. Stella é uma garota aspirante a escritora de histórias de horror que mora só com o pai porque a mãe os abandonou. A gente percebe que isso toma conta da menina, tornando uma pessoa melancólica. No entanto, seus dois amigos, Chuck e Augie, têm planos para animá-la. Eles vão usar a noite de Halloween para sacanear o grupinho de bad boys da cidade. Porém, as coisas não saem como esperado e eles acabam dentro de uma mansão mal assombrada, lar de uma lenda local assustadora. Some people believe if we repeat stories often enough, they become real. Histórias Assustadoras para se Contar no Escuro é um filme de 2019 dirigido por André Ovredal, produzido e coescrito por Guillermo del Toro, baseado na série de livros de mesmo nome de Alvin Schwartz, que conta histórias de terror para crianças. Aproveito essa informação para dizer que sim, eu esperava que o filme fosse em formato de contos, uma antologia, e não uma história corrida com início, meio e fim de 1h40 de duração. O formato de curtas me chama bem mais a atenção, mas Guillermo del Toro deu uma explicação para essa escolha. A seu ver, filmes de antologia são lembrados sempre pela sua pior história, nunca pela melhor. Então, se tivesse 5 contos e um fosse ruim, essa seria a crítica do todo. E faz sentido. Bom, dito tudo isso, vamos analisar o que temos. A produção é super bem feita. As escolhas de cenário, figurino, fotografia, trilha sonora, tudo contribui para uma ambientação na pegada de It, a Coisa. O elenco é ok, nada de muito impressionante, e o ponto forte são as criaturas. Tanto o design quanto os efeitos práticos e digitais são super interessantes. Esses vilões são dignos de histórias de terror para se contar no escuro, uma pena que tenham sido pouco explorados. Infelizmente, esses personagens são apenas complementos de uma história central chata, previsível e clichê. Eu fiquei bastante decepcionada porque o início tava indo bem, lógico, lembrando que é um filme teen de terror, mas a obviedade e a zona de conforto acabaram surgindo. Além disso, as subtramas de dois personagens estão ali meio perdidas, com mais importância do que deveria e menos do que eles gostariam de passar. Mas isso eu comento melhor na parte com spoilers. Resumindo, um filme bem produzido, com uma boa proposta, mal aproveitado. É pra vir uma continuação, aguardemos. What's that? It's your book of scary stories. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, antes deles entrarem na casa mal assombrada, eles fogem dos valentões e acabam num drive-in que tá rolando a Noite dos Mortos-Vivos. Lá eles entram no carro do Ramon, que é o garoto que vai se juntar ao grupo. O Ramon é imigrante e mora no carro dele, porque ele fugiu da guerra, se eu não me engano. E aí, com esse personagem, tem aquela coisa deles tentarem se aprofundar na xenofobia por parte dos policiais, de alguns moradores, mas acaba ficando superficial demais. Enfim, é um ponto importante que foi abordado e bastante frisado, porque ficam chamando ele de imigrantezinho e tal. Bom, agora os quatro, a Stella, Chuck, Augie e Ramon, vão parar dentro dessa casa mal assombrada porque eles querem mais uma aventura de Halloween. Essa casa é a casa da uma das primeiras famílias da cidade, dos Bellows. Esse povo tinha uma filha, a Sarah, que eles tiraram das fotos de família e deixavam ela presa o tempo todo. Reza a lenda que a Sarah contava através das paredes de onde ela ficava trancada para as crianças que chegavam perto da casa histórias de terror e depois essas crianças nunca mais eram vistas. Okay, we saw it. Should we go now? Who ordered the chicken? Lá na casa eles encontram um quarto, que é na verdade um porão,
escondido. Eles acabam lá dentro, encontram um livro que era escrito pela Sarah. Tem mais alguns acontecimentos lá dentro, eles acabam trancados, depois conseguem sair e a Stella leva o livro com ela. A partir desse livro, nós começamos a ver então as criaturas que aparecem em cada história, porque elas são contadas, escritas do nada com sangue. Então a Stella pega o livro, abre e tá lá uma história sendo escrita na hora. A primeira é sobre o Harold, o espantalho lá do milharal onde o Tommy, um dos valentões, mora. O espantalho, que é bem sinistro, toma a vida, vai atrás do Tommy e enfia nele um daqueles garfos. O guri acaba se transformando num espantalho. A história seguinte é o Dedão do Pé, o nome, e é com o Augie, o amigo da Stella. Esse era o conto que o pai contava pra ele, de um morto-vivo que ia atrás das partes do seu corpo perdidas. E aí aparece uma morta-viva bem sinistra, como eu comentei, todas as criaturas são bem legais, bem trabalhadas, e o Augie acaba sumindo. A outra história se chama A Marca Vermelha e acontece com a irmã do Chuck. Ela levou uma picada de aranha no rosto e essa picada vai se transformando, aumentando até sair um monte de aranhinhas de dentro dela. Como a galera tá ali lendo o Augie, eles não conseguiram salvar a tempo, eles conseguem salvar essa menina, mas ela acaba indo pro hospício de tão perturbada que ficou. A partir daí é quando o filme vai ficando mais chatinho, porque eles começam a entrar e se interessar mais pela história da Sarah para entender por que tudo isso está acontecendo. Ok, faz sentido, mas foi por um caminho que não foi tão bom. Bom, de acordo com pesquisas que eles fizeram, contataram pessoas, a menina se enforcou no hospital psiquiátrico em que estava internada. Eles vão até lá, conseguem chegar escondidos na sala de registros e escutam um cilindro fonográfico com áudios da menina. Nesse meio tempo eles se dividiram. O Chuck foi para um lado porque ele estava com medo e a Stella e o Ramon foram para o outro, onde eles acharam esses registros. Enquanto eles estão escutando, a voz da Sarah se transforma e ela começa a contar a próxima história, que tem a ver com o Chuck. E mais uma vez, enquanto ela conta, vai acontecendo com ele. Aparece uma mulher toda deformada, bem grande, sinistra pra caramba, talvez a figura mais sinistra de todas as historinhas. Ela acaba abraçando o garoto e ele entra dentro dela praticamente. O Ramon e a Stella vão parar na delegacia, nós temos mais cenas de xenofobia. A Stella é a outra personagem que eu comentei sobre a história dela, né, paralela, ser um pouco superficial, mas na tentativa de ser potente, que é a da mãe, que foi embora quando ela era pequena, ela se sentia abandonada, mas também ficou meio bobinho. E eles dão uma importância pra isso, mas não cativa. Lá eles ficam presos porque o delegado não acredita no que eles falaram. E aí vem o próximo conto, que dessa vez é do Ramon, sobre o homem todo torto, cai os pedaços dele pela lareira, o bicho se junta todo e começa a andar ali todo se contorcendo. Os dois conseguem fugir, a Stella vai pra casa mal assombrada, o Ramon vai depois atrás dela. E aí o que acontece? Quando ela entra na mansão é como se acionasse uma segunda dimensão e agora a Stella é a Sarah, revivendo tudo que a guria passou. E a família maltratava. Por quê? Porque ela era albina, ela era diferente. Isso foi em 1800 e bolinha. A família tranca a Stella dentro daquele porão. A Sarah de verdade aparece, que é um espectro, é um fantasma de uma mulher com longos cabelos brancos, daqueles mais clichês possíveis. E a moral da história era a Stella mostrando pra Sarah que ela virou um monstro por causa de tudo que a família fez. E a fantasma fala pra ela, então escreve aí com teu sangue no livro, conta a minha história. É o que acontece, a segunda dimensão aí se desfaz, a Stella já é Stella de novo, o Ramon tá lá quase morrendo, todo ferido, coitado. E termina o filme com o Ramon seguindo lá o destino dele, indo pra guerra, coitado. A Stella realizando seu sonho de escrever uma história de terror. E o Chuck e o Augie seguem desaparecidos, um gancho aí pra uma continuação. We've got to stop it. Esse foi o Histórias Assustadoras para se contar no escuro, que de assustadoras não tem quase nada. E aí, o que vocês acharam? Deixem nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.